Olá, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Na última aula eu deixei este exercício para ser feito, vamos então à sua correção. Para corrigir esse exercício eu vou fazê-lo de duas formas. Uma forma eu vou induzir a um erro bastante comum que muitas pessoas cometem, e depois a gente vai fazer os acertos. Então o exercício pede elaborar um programa que efetue a leitura de um valor numérico inteiro e depois apresente este valor com uma determinada regra. Vamos então colocar aqui inicialmente o que é pedido no problema. Então aqui vem o meu início. Aí vem aqui a leitura. Sinalizei aqui, grifei em vermelho, então vou colocar aqui a leitura também em vermelho. A leitura desse número. Aí aqui eu tenho, apresente o valor caso o valor fornecido seja maior ou igual a zero. Então, uma pessoa que esteja somente lendo e executando aqui a solução na medida em que lê, coloca assim, n, a partir dessa orientação anterior, né? Maior igual a zero, se sim o programa continua, e se não for, aí ele coloca aqui o laço pós-teste com o fluxo falso. Então está aqui, ó, elaborar um programa que efetua a leitura de um valor numérico inteiro, então está aqui a leitura de um valor numérico inteiro, e apresente o valor caso o valor fornecido seja maior ou igual a zero. Esta forma de estar lendo e tentar executar a solução do problema na medida em que lê o que é pedido sem olhar o todo, pode levar você à indução de um certo erro, como vai acontecer agora. Então aqui ele colocou maior que zero, que seja ímpar. Aí, que seja ímpar. Então, eu agora vou fazer a validação do número ímpar. Ele vem aqui, por exemplo, e coloca assim, ó. Número ímpar é o resto por 2. Então, R2 é o valor n menos 2 vezes n div 2. E aqui ele pode dizer assim, se é para verificar se o número é ímpar, então eu coloco aqui, ó, se o R2 for diferente de zero, aqui ele está pensando de forma correta, se essa condição for verdadeira, então eu apresento o meu número n. Caso contrário, eu não faço nada. Então ele vem aqui e resolveu o problema aqui, que seja ímpar. E múltiplo de 3. Múltiplo de 3? Então eu faço a operação de novo aqui. Só que agora múltiplo de 3, então eu vou chamar aqui resto de 3. É o n menos 3 vezes o n div 3. E aí, neste caso, se o meu R3 for igual a zero, se sim, eu mostro o número. Se não, eu não faço nada. Então muitas pessoas vão buscar esta solução porque aparentemente foi uma solução bastante simples, ele fez a leitura e fez a interpretação. E no que ele coloca isto, ele pega e entrega este exercício dizendo para quem o solicitou que está correto. No entanto, isto aqui tem uma falha bastante grave. Aqui valida um número maior ou igual a zero, ou seja, um número inteiro, positivo maior ou igual a zero. Então, se ele entrar algum número negativo, o número não passa. No entanto, se ele entrar, por exemplo, um número 4, 4 é maior ou igual a zero, sim. 4 dividido por 2 tem um resto diferente de zero? Não, 4 tem resto igual a zero. Então não faz nada e termina o programa. Só que a intenção desse programa é usar o laço para controlar toda a ação. Então, esta operação e esta operação deveriam ambas estarem sendo definidas aqui dentro, ó, neste ponto. Porque eu preciso que o número seja maior ou igual a zero, que seja ímpar e que seja múltiplo de 3. Então, vamos
colocar deste lado a solução esperada. Então esta aqui foi uma solução com erro. Eu estou tentando aqui reproduzir uma ocorrência de erro que aparece a partir do momento que eu dou esse exercício para alguma pessoa fazer. É muito comum ocorrer esta forma de pensar. Ela está equivocada. Então vamos fazer agora a forma aqui correta. Então aqui eu vou colocar o programa, tendo o seu início. Na sequência, a entrada do valor. E antes de verificar se o número que eu forneci é maior ou igual a zero, independentemente de ter sido fornecido um valor negativo ou qualquer outro tipo de valor, nós vamos fazer as operações verificando se o número é ímpar e se o número é múltiplo de 3. Então eu venho aqui e defino a seguinte operação. Resto de 2 é o número menos 2 vezes o número dividido por 2. E o resto de 3 é o número menos 3 vezes o número dividido por 3. Então aqui eu verifico se o número é par ou ímpar, múltiplo de 2, e aqui eu verifico se ele é múltiplo de 3. Neste caso, agora eu coloco a verificação do valor maior ou igual a zero. Então eu vejo que meu número é maior ou igual a zero. E, então eu vou usar aqui o operador lógico de conjunção, e o meu resto 2 é diferente de zero. E o meu resto 3 é igual a zero. Se esta condição e esta condição e esta condição forem verdadeiras, a entrada foi válida. Caso não seja, você faz a entrada do novo valor. Perfeito? A partir daqui, eu apresento então o meu resultado, que é nada mais do que apresentar o número fornecido, e a finalização do meu programa. Então veja que eu elaborei um programa que efetua a leitura de um valor numérico inteiro e apresente o valor caso o valor fornecido seja maior ou igual a zero, que seja ímpar, ou seja, dividido ele por 2, resto diferente de zero, ele é ímpar, e múltiplo de 3. Então estou dividindo ele por 3, se o resto dele for zero, então ele é maior ou igual a zero, ele é ímpar e múltiplo de 3. Se eu entrar aqui, por exemplo, o número 4, vai entrar o 4, vai ser feito a divisão de 4 por 2 e de 4 por 3. O 4 é maior ou igual a zero, mas o 4 não é diferente de zero quando dividido por 2. E muito menos 4 é um múltiplo de 3. Se eu entrar, por exemplo, 9, 9 é um valor maior ou igual a zero, 9 dividido por 2 me dá um resto diferente de zero, e 9 é múltiplo de 3, então o 9 será apresentado. Na sequência, após a correção, eu vou mostrar esse programa escrito nas linguagens Lua e Pascal. Vamos aqui codificar então o programa, para termos o modelo dele completo em português estruturado. Então este aqui é o meu programa. Exercício. Variáveis. N, R2, R3, do tipo inteiro. Uma vez que isso está sendo explicitado, feito de um valor numérico inteiro. Início. A partir daí, repita. Repita está definido aqui nesta seta. Então aqui é o comando repita. Repita a leitura de N. Então, leia
N. Depois de ler o N, eu vou fazer o cálculo do resto do número dividido por 2, então estou chamando de R2, número menos 2 vezes número de 2, para saber se o valor é par ou ímpar, neste caso ímpar. E o R3, para pegar o número, dividir por 3 e saber se ele é múltiplo de 3. Muito bem. E aqui eu coloco então, repita, até que meu N seja maior ou igual a 0 e meu R2 diferente de 0 e meu R3 igual a 0. Vamos fechar o parênteses que abriu deste lado. A partir daqui, escreva N e fim. Então aqui eu tenho um programa que efetua a leitura de um valor numérico inteiro que seja maior ou igual a 0, que seja ímpar, porque é diferente de 0, então se eu quero saber se o número é par, eu daria que R2 é igual a 0, para saber se é par, usaria R2 diferente de 0 para saber se o número é ímpar. E também um múltiplo de 3, então se R3 igual a 0, múltiplo de 3, R3 é igual a 0, e o número que não é múltiplo de 3, R3 diferente de 0. Esse é o raciocínio que a gente usa. Dando então continuidade à apresentação operacional do exercício corrigido, que efetua a leitura de um valor numérico inteiro maior ou igual a 0 que seja ímpar e múltiplo de 3, observe o seu código na linguagem Lua. Veja que em Lua, entre a linha 3 e a linha 7, estamos definindo aqui o bloco do laço pós-teste com fluxo falso, onde na linha 4 é feita a leitura do valor N, na linha 5 calcula-se o resto de N dividido por 2 e na linha 6 calcula-se o resto de N dividido por 3. Observe que, na linha 7, dentro da condição, é verificado se o N, se o número, é maior ou igual a 0 e se o resto do número por 2 é diferente de 0, verificando se o número é ímpar, e se o resto do número por 3 é igual a 0, para verificar se é múltiplo de 3. Veja que na linguagem Lua, o diferente de é representado pela simbologia til igual. Aliás, eu acho que vocês devem ter percebido que de uma linguagem para outra a simbologia pode mudar. Por exemplo, veja que em Pascal eu tenho aqui o comando repeat until, definido entre a linha 6 e a linha 10, com n maior ou igual a 0. E aqui nesse caso, veja que eu uso parênteses para separar cada uma das condições. Em Pascal é necessário escrever desse jeito. E o end é colocado fora desses parênteses, diferente da linguagem Lua, que define um conjunto de parênteses único, e o end é colocado dentro desse parêntese. Então veja que de uma linguagem para outra existem certas diferenças. Em Pascal, nós usamos maior ou igual, como aprendemos do português estruturado, diferente de, como aprendemos do português estruturado, e a igualdade, como aprendemos em português estruturado. Isso se faz desta maneira porque a maior parte das linguagens de programação, pelo menos uma grande parte delas, trabalha com este símbolo como diferente de, este símbolo como igualdade. Assim em Pascal, em Basic e em algumas outras linguagens. No entanto, existem nichos de linguagem, por exemplo, como a linguagem C, que a simbologia é completamente diferente. O diferente de em C é feito pelo sinal de exclamação e uma igualdade, enquanto a igualdade é feita com dois símbolos de igual a. Já o maior que permanece idêntico. Outro detalhe importante é esse E comercial duplo, que na linguagem C representa o operador de conjunção, o E, ou seja, o AND. Então, de uma linguagem para outra, nós temos diferenças na simbologia. Por isso que aprender lógica de programação usando uma linguagem específica pode ser prejudicial num futuro, porque a hora que você tiver que
codificar um programa numa linguagem diferente, poderá ter dificuldade em lembrar quando eu uso uma simbologia, quando eu uso outra simbologia. Ter uma noção de lógica de programação torna a aprendizagem de uma nova linguagem, seja que, por exemplo, Lua, Pascal ou C, muito mais simples do que usando outro caminho. Tomando aqui por base a linguagem Lua, vamos colocar esse programa em execução. Vou entrar o valor 0 e nada acontece. Vou entrar menos 9 e nada acontece. Se eu entro 6, nada acontece. Se eu entro 5, ele é maior que 0. Ele é um número ímpar, mas ele não é múltiplo de 3. Nada acontece. Se eu entro 12, é um número par. Nada acontece. Mas se eu entro 15, o 15 é apresentado, porque 15 é maior que 0, 15 é ímpar e 15 é múltiplo de 3. Eu tinha dito que eu mostraria o programa apenas em Lua e Pascal, mas eu acabei alterando o meu plano para colocar também a linguagem C e mostrar um pouco de algumas outras diferenças. Em Lua nós temos o comando repeat until. Em Pascal também tem o repeat until. No entanto, em Lua não existe repeat until. O que existe é o faça enquanto. Eu já tinha mostrado isso anteriormente para vocês, mas eu quis aqui relembrar que quando eu tenho um comando execute enquanto for e quero que ele faça uma condição do tipo fluxo falso para este laço, eu preciso fazer a negação dessa condição. Então aqui o exclamação é o operador not de negação que eu estou usando para simular em C a execução de um laço pós-teste com fluxo falso. Então vejamos esses programas em execução e vou começar com a linguagem C. A partir do programa codificado em linguagem C, vamos colocá-lo em execução. Se eu entro 0, nada acontece. Se eu entro menos 9, nada acontece. Se eu entro 6, nada acontece. Se eu entro 5, nada acontece. Quando eu entro 15, o 15 é então apresentado. Vejamos na sequência este mesmo programa sendo executado na linguagem Pascal. A partir do programa codificado em linguagem Pascal, vamos colocar o programa em operação. Se eu entro 0, nada acontece. Se eu entro menos 9, nada acontece. Se eu entro 6, nada acontece. Se eu entro 5, nada acontece. Mas se eu entro 15, o valor 15 é então apresentado pelo fato de 15 ser maior ou igual a 0, ser ímpar e ser múltiplo de 3. Com o objetivo de mostrar o funcionamento do programa passo a passo, vou colocar sobre vigilância as variáveis n, r2, r3 e vou colocar também a condição do laço repeat until, n maior ou igual a 0, end r2 diferente de 0, end r3 igual a 0. A partir do programa sendo executado passo a passo, observe que as variáveis n, r2 e r3 estão com 0 na memória, e a condição n maior ou igual a 0 e r diferente de 0 e r igual a 0 é neste momento falsa. Vamos entrar aqui o valor menos 9, vou calcular o resto de menos 9 dividido por 2, é menos 1, e vamos calcular o resto de menos 9 dividido por 3, que é 0. Veja que nesse momento, n não é maior ou igual a 0. R2 é diferente de 0 e o R3 é diferente de 0. Então, nesse conjunto, nós temos que R2 diferente de 0 é verdadeiro, que R3 igual a 0 é verdadeiro, mas o n maior ou igual a 0 é falso. Então, para o resultado lógico dessa condição ser verdadeiro, as três condições avaliadas neste momento devem ser verdadeiras. Como não é, a barra de fluxo é posicionada novamente no comando read, é o n. Vou fornecer o valor 15, n igual a 15. Vou calcular o resto de 15 dividido por 2, que deu 1. E vou calcular o resto de 15 dividido por 3, que é 0. Veja que nesse momento o n é maior ou igual a 0, isso é verdadeiro, e que o R2 é diferente de 0, isso é verdadeiro, porque R2 está com 1, e R3 igual a 0, isso também é verdadeiro. Como as três condições são verdadeiras,
o resultado desta ação é verdadeiro, o laço então é encerrado e a apresentação do valor 15 é feita em tela. Espero com esse conjunto de aulas ter passado para vocês uma visão lógica e estratégica das ações de aplicação da lógica de programação e também da sua aplicação em algumas linguagens diferentes. Um grande abraço e até a próxima!